Você conhece a voz da Margarida, a namorada do Pato Donald? E se eu te dissesse que a talentosa mulher por trás dessa voz, Cristiane Louise de Paula da Silva, teve um fim trágico e inesperado? A Cristiane Louise de Paula da Silva nasceu em 21 de setembro de 1971 no Rio de Janeiro. Ela foi uma atriz e dubladora com dublagens notáveis como a Margarida, a Senhora Morello de Todo Mundo Odeia o Chris e a Mary Winchester de Sobrenatural. Ainda criança, ela entrou para o teatro, ela ficou por alguns anos participando de algumas peças e alguns comerciais, logo ela entrou para a dublagem. Fez alguns cursos, e conseguiu os seus primeiros trabalhos. Isso em 1994. E ela continuava nessa área até 2021, o ano em que aconteceu tudo. Em 2017, a Cristiane começou um tratamento psiquiátrico em uma clínica para tratar uma esquizofrenia leve. Lá, ela conheceu o economista Pedro Paulo Gonçalves Vasconcelos da Costa, que estava tratando uma esquizofrenia paranoide. A dele já era um tipo de esquizofrenia bem mais forte. Os dois ficaram muito amigos lá na clínica, começaram a conversar e de lá eles engataram uma amizade. E a Cristiane tinha um apartamento e morava em Ipanema, no Rio. Então ela convidou o Pedro Paulo para morar com ela, para juntos conseguir para pagar as contas. Porque o Pedro Paulo era aposentado, ele tinha 27 anos na época, mas tinha a doença, então ele recebia um benefício. E a Cristiane tinha uma longa carreira de dubladora, mas talvez precisasse de mais dinheiro, não se sabe exatamente. Mas eles começaram a morar juntos. Ela convidou ele para morar lá com ela. Então era isso, eles tinham bastante amizade, saíam juntos, postavam suas fotos, se divertindo. Tudo parecia ir bem, mas do nada a Cristiane desaparece. Em julho de 2021, a família e os colegas de trabalho relataram à polícia que ela estava desaparecida há vários dias. Em seus depoimentos também mencionaram que ela morava sozinha, até que há algumas semanas ela vinha hospedando um homem de 27 anos, o Pedro Paulo, que tinha uma chave da porta da frente. A polícia então foi questionar ele sobre o desaparecimento de Cristiane e ele disse que ela estava bem e tinha ido fazer uma viagem para Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, com um namorado. Ele foi levado para interrogatório e relatou que tinha falado com ela pessoalmente pela última vez às 20 horas do dia 17 de julho e afirmava que Cristiane queria ficar offline por 15 dias, sem seu celular, e pediu para ele cuidar de seus 2 cachorros. Enquanto isso, encontraram um corpo em uma área de vegetação da praia de Grumari, na zona oeste, que estava envolto em sacos plásticos e lençóis. E infelizmente foi constatado que era de Cristiane. Após a polícia conduzir uma investigação, Pedro Paulo foi detido, suspeito de ser o principal responsável. Logo, ele confessou o crime. Ele alegou ter agido em legítima defesa. Ele contou que havia matado Cristiane com uma taça quebrada. Primeiro teria cortado a perna dela e depois a garganta. E isso teria ocorrido depois que ele foi atacado por ela. Ele conta que ela estava possuída por um demônio e parecia estar sob efeito de ilícitos, medicamentos prescritos e álcool. Isso foi negado pela investigação. O corpo foi encontrado no dia 22 de julho, mas uma perícia apontou que Cristiane foi morta 2 ou 3 dias antes. Pedro Paulo chamou sua mãe Eliane para o apartamento depois do crime. E lá eles ficaram 2 dias com o corpo da Cristiane dentro de casa antes de ocultarem o corpo. As investigações parecem apontar, supostamente,
que o motivo do crime pode ter sido financeiro. Supostamente, Pedro Paulo e sua mãe pretendiam tomar posse dos bens de Cristiane. Os agentes federais encontraram computadores e os celulares pertencentes à dubladora na casa da mãe dele. Em 2024, aconteceu mais uma audiência de instrução. Em um laudo, a defesa alega que o réu deve ser considerado inimputável. Até as últimas notícias, Pedro Paulo e sua mãe Eliane seguem presos, mas ainda não teve julgamento. Que a voz da Margarida continue ecoando em nossas memórias, um lembrete do legado de Cristiane Louise e da triste realidade que, às vezes, se esconde por trás dos sorrisos dos nossos personagens favoritos. Então, gente, o que você achou dessa história? Me conte aqui a sua opinião nos comentários. Me contem se vocês já tinham ouvido falar desse caso, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo.